Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer mais um vídeo, mais uma etapa do relatório de estágio supervisionado da disciplina de estágio, do curso MEP Técnico em Hospedagem da Maria Rita Flor de Bombinhas, certo? Nós falamos com vocês na semana passada, na etapa passada, sobre a apresentação, né? E agora nós vamos começar a falar um pouco mais de detalhes sobre a empresa onde vocês fizeram o estágio de vocês, certo? É importante, gente, que vocês percebam que cada uma dessas etapas é um texto diferente, né? Porque vai ter um tópico diferente lá no relatório e vai ser um texto diferente. Então, a gente apresenta para vocês alguns tópicos, algumas eu vou mostrar, inclusive agora, vou projetar para vocês alguns tópicos que nós temos levantados, né? Mas isso tudo é só para organizar a cabeça de vocês, e vocês têm que pegar esses tópicos e transformar em textos, né? É por isso que a gente está conversando tanto com vocês sobre a importância de vocês fazerem textos, exercitarem os textos, essa coisa toda, certo? Nós temos tentado, fazer a orientação, eu e o Luiz, temos feito a orientação o mais próximo possível de vocês. Tem gente mandando mensagem, pedindo para corrigir, a gente tem tentado fazer isso quase que na mesma hora, né? Mas ainda são muito poucos aqueles que têm nos procurado, então a gente precisa que as outras pessoas também nos procurem, também nos busquem, para que a gente vá podendo fazer esse bate-papo de uma forma mais adequada, certo? Eu vou projetar aqui para vocês o relatório, então, vocês estão vendo aí, né? Tá lá na página 18, certo? Tá lá no site, tem gente que está com dificuldade ainda de se achar. O site é andredematos.com.br. Lá dentro do site tem o espaço do aluno e dentro do espaço do aluno tem o manual do estagiário, certo? Lá na página 18 do manual do estagiário tá esse relatório que nós estamos apresentando para vocês. Então, vocês fizeram lá a parte 1, a apresentação da empresa, agora vocês vão fazer a parte 2, que é a parte arquitetônica, certo? Então, galera, quanto mais dados, lembrem-se sempre, quanto mais completo, quanto mais você passar para a pessoa que está lendo o texto, né, como é que é a empresa, melhor. Vocês têm que entender e têm que lembrar que vocês estão falando para pessoas que vocês não sabem quem são. Então, essa pessoa que for ler o teu texto, ela tem que conseguir entender onde é que fica a empresa, como é que é a empresa, qual é o desenho da empresa, sem estar vendo, né? E sem ter ido lá. Porque vocês às vezes falam no relatório como se vocês estivessem escrevendo para mim ou para o Luiz. E não, você está escrevendo esse texto para deixar arquivado na escola. Então, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o leitor, vai ter que entender como é que era essa empresa. Você tem que explicar para alguém que nunca viu a empresa, tá? Então, é isso que você tem que ter em mente quando você vai fazer o seu relatório. Olha lá, o tipo de construção. É um prédio único, né? É um prédio, tem andares, não tem andares, são blocos. Como é que ele é feito? Qual é o tipo de material utilizado? Ele é de alvenaria, ele é de madeira, ele tem deck de madeira, ele tem toldo, ele não tem toldo, né? Se for um restaurante, se for uma agência de viagens, como é que é? Para você chegar na empresa, tem escada, não tem escada? Então, tudo isso você vai tendo que lembrar e olhar e prestar atenção e construindo um texto que explique, tá? Então, é um prédio único, são chalés, número de pavimentos, é uma sala comercial, tem mezanino, não tem, possui deck, mesas na praia, se for um restaurante, né? Como é que é essa empresa, tá? O número de quartos ou o número de mesas. Quantas pessoas esse empreendimento consegue atender ao mesmo tempo, né? Então, assim, professor, eu tenho 20 quartos, mas tem quarto para 6 pessoas e quartos para casal. Então, no total, dá aproximadamente 50 pessoas, certo? Professor, no restaurante tem 20 mesas, cada mesa acomoda 4 pessoas, então tem mais ou menos 80 pessoas que cabem no restaurante. Mas a gente tinha mais 10 mesinhas que a gente servia
no deck, na praia, enfim, né? Explica lá para a gente quantas pessoas simultaneamente cabia nessa empresa, tá? Ah, professor, é uma agência de viagens, tem só 2 mesinhas com 2 cadeiras em cada uma. Então, quando tinha mais do que 2 casais, complicava para atender. Esse tipo de coisa que a gente tem que ter uma noção de como é que era, certo? As áreas comuns, né? Se é numa pousada, se tem área de lazer, piscina, salão de jogos, espaço de café da manhã, enfim, quais são as áreas que tem, né? E se é num restaurante, também tem ali o salão principal, tem o deck e que mais que tem? Tem um espaço kids, tem uma área, sei lá, voltada para fumantes. Tem que pensar aí como é que era a questão da organização e como é que ela era disposta, tá? Quais são os equipamentos oferecidos aos hóspedes? Isso aqui o pessoal acha que é só para pousada, mas não é, né? Então, assim, para o hóspede, principalmente numa pousada, quais os equipamentos? Tem sala de jogos? Tem algum toalha para piscina? Enfim, tem algum equipamento que é fornecido? Cadeira e guarda-sol para praia? Enfim, né? Tem algumas coisas assim que podem ser oferecidas numa pousada, certo? Mas num restaurante, eu lembro que eu contava em sala de aula para os alunos, que eu fui num restaurante aqui em Itapema, algum tempo atrás, e a minha filha mais nova, ela gosta muito de filmes, né? E aí a gente chegou no restaurante, e o restaurante estava meio cheio, a previsão era de mais ou menos 1 hora para a comida ficar pronta. Você pensa segurar uma menina, né, de 7, 8, 9 anos de idade, 1 hora sentada num restaurante é um inferno. Então, ou tem que ter um espaço kids, uma coisa assim, ou então alguma saída mais simples, mas que seja importante. Tem alguns restaurantes que trazem uma folhinha com giz de cera, por exemplo, para a criança ficar distraindo, né? E esse restaurante era muito engraçado. O garçom chegou e perguntou para mim se as meninas assistiam filmes. Aí eu disse que sim, ele perguntou quais eram os tipos de filmes que elas mais gostavam, e aí ele foi e trouxe para a gente um mini DVDzinho com algumas opções de filmes diferentes, pôs o DVD na mesa na frente da minha filha e ela ficou ali assistindo um desenho enquanto a gente ficou esperando a comida chegar, né? Então você veja, é um equipamento que é oferecido aos clientes do hotel, do restaurante, né? Então esse tipo de coisa é que a gente quer saber, tá? Se é uma agência de viagens, se ela faz algum tipo de transporte, algum tipo de passeio, alguma coisa assim também, se ela fornece equipamentos, de repente, snorkel, para mergulho, sei lá eu. Cada um vai contar sobre a área que fez o estágio, né? Se há filiais, né? Aí é principalmente para as agências, os restaurantes, né? É uma casa só, tem mais de uma, como é que funciona, qual que é a principal, qual que foi feita primeiro, esse tipo de coisa, né? Eu vi, inclusive, que na parte anterior, né, na etapa anterior da apresentação, teve gente que já falou das filiais de uma agência de viagens e tal. Então, se já falou lá em cima, não precisa repetir. Mas se não falou lá em cima ainda na apresentação, coloca aqui. Se tem uma filial, se tem outra empresa, se não tem, como é que funciona. Tem pousada que tem 1 e 2, né? Então, esse tipo de coisa também, tá? E quanto à acessibilidade, esse é um item muito importante que vocês não podem deixar de falar, certo? Quanto à acessibilidade. E aí vocês têm que tentar pensar e tentar se colocar no lugar das pessoas que têm as dificuldades de locomoção, né? Todo mundo lembra do cadeirante, diz se tem rampa, se não tem rampa e tal. Que é muito importante que se diga, que é muito importante que se avalie, né? Mas a falta de acessibilidade não é só para o cadeirante. E para um cego? Tinha, por exemplo, o restaurante tem cardápio em braille, né? Isso é acessibilidade, certo? No banheiro, tem, porque às vezes tem a rampinha para acessar o restaurante, mas aí a pessoa que ir no banheiro não tem acesso, não, né? Não tem banheiros adaptados, certo? Enfim, para surdos, né? No hotel, por exemplo. Ah, professor, tem lá
o interfone, o telefone dentro do quarto, certo? Mas aí você precisa avisar o teu cliente, por exemplo, do café da manhã que vai ser servido, ou que vai, né, de alguém que foi lá chamar ele na recepção, e você interfona para o quarto e o teu hóspede é surdo. E aí? Como é que fica? E a acessibilidade, né? Então, é esse tipo de coisa que eu quero que vocês estudem um pouquinho, né? Vocês têm que lembrar, gente, que fazer estágio é para vocês aprenderem, estudarem, né, sobre os assuntos. Então, precisa dar uma estudadinha, precisa sair do rasinho, daquele óbvio, do falar sempre a mesma coisa e tal. E a gente precisa ir aprofundando o máximo que a gente conseguir, tá? De repente, aí, vai surgir o tema do teu TCC. Por isso que é tão importante fazer o relatório, porque a partir daquelas experiências, a partir das notícias que você vai vendo no teu relatório, o que a pousada tem de bom, o que a empresa tem de ruim, o que o restaurante tem de positivo, o que a agência tem de negativo, em cima dessas informações é que você depois pode até acabar decidindo o tema do teu TCC, tá certo? Então, a gente precisa que vocês vão construindo isso, vão fazendo isso, tá? Eu ainda não estipulei com o Luiz qual vai ser a data de entrega desse trabalho, mas aí vai estar postado lá. Ah, e mais uma coisa, essa segunda etapa vocês vão fazer no mesmo arquivo que fizeram a primeira, tá? Então a gente não vai lançar lá uma nova atividade no Classroom, a gente vai lançar a mesma atividade e vai atualizar a data de entrega. Não significa que quem fez a parte 1 ganhou mais tempo para fazer a parte 2, não é isso. É que a parte 1 tinha a data do dia 12, né? E aí a parte 2 vai ter uma nova data, certo? Ah, professor, eu não fiz a parte 1, não posso mais fazer? Pode, só que você vai ser avaliado com menos nota porque você já está atrasado, certo? Não deixem acumular, galera, não deixem para o último dia, não sentem para fazer isso em meia hora achando que vai resolver. São trabalhos que vocês precisam ir desenvolvendo, escreve o texto, no dia seguinte vai lá ler de novo, dá uma revisada. É assim que funciona o trabalho de conclusão de curso, tá bom? Então, seguimos à disposição, estou aqui sempre pronto para ajudá-los e quero que vocês nos procurem, né, a mim e ao Luiz, para que a gente possa completar essa segunda etapa com mais sucesso ainda do que foi a primeira, certo? Muito obrigado, um abraço, até a próxima.